Tudo bem? No vídeo anterior eu falei o que Milton Erickson fazia. Milton Erickson, psiquiatra famosíssimo por ter revolucionado a hipnose, eu falei o que ele fazia hipnotizando as pessoas, seus pacientes, sem que eles percebessem. Se você não viu, olha lá o vídeo, porque você precisa entender o que eu falei anteriormente. Agora, como ele fazia isso? Antes de eu te explicar como ele fazia, eu quero te fazer 3 perguntas. A primeira, de 0 a 10, qual que é a sua vontade agora de comer chocolate? Sem você olhar para o seu relógio agora, ou o relógio do computador ou do celular, seja lá onde você estiver assistindo. Que horas são agora? Se você não sabe, tudo bem, pode olhar, vou te dar um tempinho. A primeira preocupação de Milton Erickson com o paciente, assim que ele entrava no seu consultório, era se perguntar como ele poderia fazer para criar um rapport com ele. Se você não sabe o que é rapport, não tem problema. Rapport é o fato de você se comunicar com a pessoa de uma forma muito harmoniosa. É você interagir com a pessoa e ela se identificar com você como se fosse ela mesma. É como se a pessoa confiasse em você. Acabou de te conhecer, mas dá a impressão que já te conhece faz tempo. Agora que você sabe que rapport significa gerar confiança um no outro, aumentar a harmonia quando está em uma conversa, em um diálogo, então eu vou continuar te explicando o que Milton Erickson fazia. Imagina que você é o meu paciente, imagina que eu sou Milton Erickson. E suponhamos que eu sei que você gosta de chocolate. De repente eu poderia te perguntar, agora, de 0 a 10, e essa é inclusive a minha segunda pergunta para você, qual é a sua vontade de comer chocolate? De 0 a 10, qual que é a sua vontade agora de comer chocolate? Depois que Milton Erickson colhia as informações que ele precisava sobre o seu paciente e estabelecia essa harmonia, essa conexão com ele, ele ia conversando, contando histórias, mas era um tipo de história engraçada. História que não era feita para o lado consciente do cérebro, o lado racional. Era feito para o lado inconsciente. Aquele lado que imagina, aquele lado que brinca, que se emociona. Pois é. E ele, talvez, se você fosse o paciente, eu perguntaria se você queria chocolate e qual era a sua vontade. E de repente eu contaria uma história sobre o chocolate. Eu poderia perguntar que tipo de chocolate você gostava. E de repente eu criava uma história dizendo que o chocolate, de repente, começou a aumentar o tamanho. Imagina isso. Imagina se o chocolate aumentasse o tamanho. E nessa que ele aumenta o tamanho, você consegue sentir até o cheiro do chocolate. E quanto mais eu vou abrindo a embalagem do chocolate, mais você consegue sentir o cheiro. Imagina isso. E aí na sua mente, o chocolate fica mais colorido. Imagina que você tem um controle remoto aí na sua cabeça e você consegue colocar mais brilho e aumentar a cor desse chocolate. Imagina isso. Como seria agora se você conseguisse, além de aumentar a cor e o tamanho, você pudesse aumentar ainda mais o sabor, a representação do sabor que esse chocolate tem para você? Sabe quando você come o chocolate, dá aquela mordida assim? E você consegue sentir o sabor de uma forma muito mais intensa? Como seria se você conseguisse aumentar isso agora? Era isso que Milton Erickson fazia. Claro que não com chocolate, eu imagino que não, mas ele usava palavras que hipnotizavam as pessoas imediatamente. Palavras que são feitas não para a parte consciente, para a parte racional do cérebro, mas para aquela parte que imagina, que se emociona, aquela parte que chora, a parte inconsciente. Ele tinha uma linguagem específica para o inconsciente. E quando ele montava as histórias para a pessoa ouvir, ele fazia questão de colocar esse tipo de palavra. Quer saber que palavras são essas? No próximo vídeo eu vou te revelar. Mas eu tenho mais uma pergunta. Lembra que eram 3 perguntas? Pois é. A terceira pergunta é o seguinte. De 0 a 10, qual que é a sua vontade de comer chocolate agora?